nosso momento agora é para falar sobre um tema muito importante, que é o zumbido no ouvido e até a perda da audição. Para isso, trouxemos o otorrinolaringologista, o nosso querido doutor Edson Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, mão na você? mão. É isso aí. E ouvido no ouvido. Isso mesmo. Essa história de zumbido é uma coisa que incomoda muito, principalmente os idosos, né? É verdade. É uma coisa que as pessoas, de repente, começam a ter sem saber o porquê. Dizem até que escutam como se fosse uma panela de pressão. Ou então, de repente, um chuveiro, o barulho de um chuveiro. Como é que, de repente, isso pode aparecer, sem mais nem menos? Bem, a questão não é só apito, tem apito também, tem barulho de cachoeira, tem uma série de barulhos que o zumbido acomete as pessoas e que pode ser uma série de situações, não só na melhor idade, não só depois de uma certa idade, 50, 60 anos, não. Jovens também, e cada vez mais, Elô, têm tido esse tipo de problema. Apesar das orientações dos médicos, otorrinolaringologistas, pediatras, que falam que a pessoa tem que fazer a sua prevenção para evitar de ter zumbido. Mas as pessoas não acreditam. Não acreditam na prevenção, nas orientações. E o zumbido é uma questão muito séria. Aflige uma população imensa, normalmente mais as pessoas com mais idade, mas os jovens também têm tido esse tipo de problema. Mas o jovem também não é porque usa muito esse aparelhinho de som Exatamente. no ouvido, Exatamente. ou celular demais também, isso Exatamente. prejudica. Mas por mais que se oriente, por mais que se previna sobre essa questão, eles não acreditam. E depois, quando já está instalado o problema do zumbido, o sintoma, aí é difícil a reversão desse problema, né? Certo. Então, realmente, comete todas as faixas etárias. E hoje, por causa do uso de celulares, por causa do headphone e toda essa parafernália... E um som muito alto também nas boates. Você está no elevador, você vê, a pessoa está com um fone de ouvido na sua frente, você está ouvindo como se fosse som ambiente. Isso é um absurdo, isso é um trauma. E a pessoa pode chegar a perder a audição? Com certeza, sim. Não quer dizer que ter zumbido perde a audição, mas existe uma relação íntima entre as duas coisas. Porque o zumbido, na verdade, ele pode ser desde uma rolha de cera no conduto auditivo até um tumor no nervo da audição e até no cérebro. Então, quer dizer, a pessoa tem sintoma de zumbido, tem que investigar. Pode ser uma coisa banal, mas pode ser uma coisa muito séria. Então, precisa investigar, precisa procurar um médico otorrinolaringologista. Às vezes, a tensão, o estresse do dia a dia, a pessoa pode ter contratura muscular. Aí tem dor no pescoço, dor na coluna, pelo estresse. Existem pequenos músculos dentro do ouvido, que nós temos uns ossículos da audição, que depois a gente vai ver o vídeo. E lá tem uns pequenos músculos que controlam o movimento desses ossículos da audição. E, às vezes, a contratura, quer dizer, a contração seguida desses músculos pelo estresse, acaba gerando zumbido. Então, muitas vezes, o tratamento passa por tomar remédio para ansiedade, ansiolítico ou relaxante muscular, né? Então, tem uma série de causas. Então, vamos olhar aqui as imagens, né, do nosso ouvido para entendermos melhor todo esse caminho, né, que é feito. Então, aqui é o conduto auditivo externo, né? Então, como nós falamos, aqui pode ter cera. Então, olha, aqui nós estamos mostrando o som entrando, onda sonora entrando. Essas são as ondas sonoras, isso, que vai ser captada pela membrana do tímpano e levar para dentro desse órgão aqui, que parece um caracolzinho. Mas é um martelo, não é? Martelo, o martelo ele vai ficar aqui. O martelo está aqui. Aqui é a membrana do tímpano. Eu acho que é ele que fica martelando a gente aí, que a gente fica tom. Pois é. Então, o martelo ele movimenta assim, nós vamos ver já já, e vai levar esse movimento mecânico, vai entrar dentro desse caracol, que é chamado cóclea e vestíbulo, enfim, é o ouvido interno, e aqui vai transformar o som, que é uma energia sonora mecânica, em energia elétrica. E isso, aqui de ser amarelinho, é o nervo. E isso transformou em energia elétrica, vai correr pelo nervo. Aonde que o zumbido pode ser gerado? Por um corpo estranho aqui, por uma cera que atrapalha a audição, até por uso inadvertido, costumeiro de cotonete, ou nadar em lugares muito frios. Esse osso que vocês estão vendo aqui, onde está inserido o conduto, ele pode aumentar de tamanho e fechar o conduto, gerando problemas de zumbido. Bom, então isso seria uma causa aqui externa. Outra causa seria problemas aqui dentro do ouvido,
com secreção aqui dentro que tem que drenar para a garganta, aqui tem uma ligação do ouvido com a garganta. Quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo, basta que engula a saliva para ver que tem um barulho no ouvido. Faz um barulho. Esse barulho é a abertura e fechamento dessa tuba auditiva. Né? Isso aqui pode gerar um barulho. Se ela tiver mau funcionamento, problemas no nariz, alergia, resfriado, sinusite, tudo questão nasal. E a labirintite? Mas o problema, aí que está, o problema mais frequente do zumbido é oriundo desta região. Aqui é o labirinto e aqui é a cóclea. Aqui é o órgão do equilíbrio, aqui é o órgão da audição, que eles estão juntos, na verdade, funcionam juntos. Quando o som chega aqui dentro, vocês vão ver como é que funciona isso para levar o som aqui para dentro, para isso virar energia elétrica. Está chegando. Aí chega o som. E aí o que acontece? Por causa de uso de... cotonete, mas principalmente por causa do uso de aparelhos de audição, de headphone que nós falamos. Segura um pouquinho a imagem, por favor. Então, aqui, ó, esse é o martelo que você falou. Aqui são outros ossículos, bigorna e estribo. Isso está entrando que nem um pistão aqui dentro. Aqui tem um líquido, e esse líquido vai transformar essa onda mecânica do ar no líquido, vai virar energia elétrica. As células que transformam esse som em energia elétrica vão ser traduzidas por esse nervo. Vai conduzir isso aí lá para dentro. Quando essas células morrem, porque as células vão morrendo por falta de circulação ou por trauma de tudo que nós já falamos até agora. Quando uma célula também? Como? Por velhice pela também, idade, por causa dos hormônios, por exemplo. Né? É mais frequente a gente perceber isso no sexo feminino, porque na mulher existe a menopausa. No homem não tem uma andropausa muito definida. Então, quando vem... mas não é tanto, do homem é aos poucos. A mulher tem data, é abrupta. É verdade, né? é verdade. E quando isso acontece, diminui os hormônios, diminui a circulação e a artéria que traz o sangue aqui, que eu estava falando, que chega até o ouvido, ela é da espessura de um fio de cabelo. Nossa. Ela é muito fininha. Então, quando você perde todos esses hormônios, toda essa habilidade do organismo de levar o sangue até o ouvido interno, algumas células morrem. Então, aqui, olha, você está vendo que esse estribo está entrando. Malleus quer dizer um martelo. Está escrito em latim, né? Então, está entrando aqui pelo estribo, aqui vai transformar. Deixa o vídeo correr, que agora nós vamos ver que essa estrutura azul, que é o ouvido interno, ela vai gerar energia elétrica, né? Todo o som que nós estamos recebendo aqui do ambiente vira energia elétrica transformado dentro dessa estrutura. E aí vai para o nervo auditivo, que vocês vão ver. Olha aqui, tá vendo? Está movimentando uns líquidos aqui dentro, que aqui é o labirinto, tudo isso aqui é o labirinto. Só que aqui é o labirinto auditivo e aqui é o labirinto do equilíbrio. Né? E aqui é chamado cóclea. E agora, olha, está virando energia elétrica. Isso está indo para o cérebro. Vem aqui para o lobo temporal, à esquerda. Sim. É isso que acontece. Agora, uma coisa interessante também de se tocar no assunto é com relação à melhor idade, é a questão da orelha, do pavilhão auditivo, que é cartilaginoso. Existe uma coisa no organismo que cresce a vida inteira, é nariz e orelha. Você pode pegar uma pessoa mais jovem e a pessoa com mais idade, você vê que a orelha ela vai crescendo, o pavilhão auditivo. E a tendência é a cartilagem colabar. Então, a gente pode ter diminuição da audição e geração de zumbido também por um fator externo aqui, do conduto. Tá. Então, tem toda essa... Aqui é o cérebro, tá vendo? Né? Olha, lembra que nós falamos daqui? Gerou energia, aqui vem um nervo que vai subir pela cabeça. Pela cabeça, tá? vai até o cérebro. Exato, e vai chegar até o cérebro aqui na área temporal, parietal, que vai gerar a interpretação do som. O estímulo, né? O som. O som. Porque o Preventino, sabe, de vez em quando ele diz que a esposa dele tem alguns problemas, não é isso, Preventino? Isso. O que ela teve outro dia mesmo, você falou? Ela fala que tem uma panela de pressão ligada em casa e fica pitando aquela panela de pressão. Mas aí eu fui lá ver, não tem nada. Não tem nada, né? Não tem nada, é coisa do ouvido dela. Não, mas ela também tem que se prevenir, ela está se prevenindo, não é isso? Eu estou levando ela na Prevent. Está se cuidando agora, não está? Agora tá. Então assim é muito bom, né? Isso. Bom, eu tenho agora aqui um falso e verdadeiro. Vamos fazer rapidinho, pouquinho. O zumbido atinge mais os idosos? É falso ou é verdadeiro? Ele atinge mais verdadeiro. Verdadeiro. Porém, hoje em dia, o que nós já conversamos, ele tem atingido a faixa etária mais jovem
por conta desse abuso com aparelhos de audição, headphones, frequentar balada, não se proteger com relação à audição. Então, certo. É verdade em parte. Em parte. Né? A ligação, né, com o zumbido e a perda auditiva, existe realmente uma ligação, falso ou errado? É falso, porque, em geral, nós podemos analisar de uma forma geral da seguinte forma: existe perda auditiva que não tem zumbido, existe zumbido sem perda auditiva, existe a perda auditiva com zumbido. Então, na verdade, quando você tem um comprometimento do ouvido a ponto de gerar zumbido e a quantidade de células comprometidas vai caindo a audição, aí você tem as duas coisas, mas não obrigatoriamente. E essa imitanciometria, eu nunca ouvi falar sobre isso. Já a audiometria, tudo bem, mas Tá vendo, Preventino? Imitanciometria. Será que ele está imitando o quê? Imitando o quê? Já é o bruxismo. Tá A minha sogra tinha bruxismo. Tinha bruxismo? Tinha, ela pegava a Porque, vassoura e voava. porque era tua sogra, né? Então, você já quer dizer que ela era uma bruxa, é isso? Bruxice, isso. Uma bruxice isso não- naquela casa que nunca... A imitanciometria é um termo mais recente da impedanciometria, que é o que muita gente conhece ainda, mas o termo correto é imitanciometria hoje. Ele, na verdade, é um exame que coloca uma sonda no ouvido e aí coloca um som, não é audiometria, certo. coloca um som para ver como é que está. Você viu aquela membrana timpânica, que ela se Certo, que movimenta, tem um movimenta. martelo atrás, Aham. para ver como é que está, se essa membrana está elástica, se ela está bem, qual é a complacência dessa membrana. E também para ver aquela ligação do ouvido com o nariz, se está funcionando direitinho, se tem secreção atrás do ouvido, e também para ver se existe um reflexo, que tem os músculos que seguram esses ossículos. Certo. E a imitanciometria testa esses músculos. Então, dá um som numa intensidade X, que é para ver se esses músculos estão contraindo direitinho. Então, para se prevenir, seria bom, então, fazer tudo. os dois exames, né? Sendo possível, fazer Sendo tudo. possível. Doutor Edson, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Continue sempre com seus ouvidos muito bons, muito saudáveis, e que eu espero que o pessoal de casa também possa ter, né? Essa saúde auditiva é muito importante na nossa vida, né?